O pai babá mal chegou ao parque com seu filho e já deixou as mães em tempo integral completamente encantadas. A rotina intensa de cuidar dos filhos há muito tempo as privou da oportunidade de interagir com outros homens, e a presença de Brad fez com que essas mães, normalmente sérias e reservadas, demonstrassem um raro traço de timidez juvenil. Embora estivessem todos os dias no mesmo parque que Brad, essas mães sempre fingiram indiferença e, por meses, nunca tomaram a iniciativa de falar com ele. Ao ouvir essa explicação, Sarah finalmente entendeu a situação, mas, naquele momento, surgiu uma oportunidade inesperada. Sua filha correu até Brad. Sem pensar muito, Sarah concordou em acompanhá-la e, assim, teve sua primeira chance de interagir de perto com ele, com um pequeno incentivo do destino. Mesmo tentando manter sua postura reservada, Sarah acabou puxando conversa com Brad. O bate-papo foi simples, sobre assuntos cotidianos, mas logo ela percebeu que, apesar da aparência fria e distante, Brad era, na verdade, uma pessoa amigável e acessível. Quando Sarah perguntou sobre sua vida pessoal, ele respondeu sem rodeios. Admitiu que não era um bom estudante, falhou 2 vezes no exame da Ordem dos Advogados e agora dependia do salário da esposa para sustentar a família. Sarah ficou surpresa com sua sinceridade. Poucos homens teriam a coragem de encarar seus fracassos com tanta naturalidade, e seu próprio marido, Richard, certamente não seria capaz disso. Ela não sabia se Brad era sempre tão honesto, mas, em suas palavras, Sarah percebeu um certo tom de solidão. Após alguns minutos de conversa, chegou a hora de Brad levar seu filho para nadar. No instante em que Sarah o viu ajoelhado na frente do filho, sentiu uma tristeza inesperada. Ela não queria que ele fosse embora tão cedo. Ao notar que as outras mães a observavam e cochichavam entre si, Sarah discretamente chamou Brad e lhe contou sobre a aposta que havia feito. Seu coração disparou, mas isso ainda não era tudo. Sua estratégia funcionou perfeitamente. A cena inesperada fez com que as outras mães saíssem apressadas, e foi naquele beijo repentino que Sarah sentiu seu coração acelerar de verdade. A partir daquele momento, ela não conseguia parar de pensar em suas conversas com Brad. Enquanto isso, o coração de Brad também se agitava com sentimentos intensos. Ela nunca acreditou que aquele beijo faria com que ela também se sentisse tão animada. Apesar de Sarah não ser o tipo que ela gostava, nem ter o corpo escultural e o rosto angelical da esposa, e até ser um pouco baixa e sem tanta sensualidade, isso não afetou a vontade de Brad de explorar coisas novas. Logo, a situação mudou. Nesse dia, Sarah pediu ao marido para cuidar da criança, mas, ao abrir a porta, ela viu uma cena aterradora. O marido estava, aparentemente, excitado com algo que estava vendo e não percebeu que ela já estava ao lado dele. Furiosa, Sarah desceu, pegou o telefone e comprou um maiô sexy que ela sempre teve vergonha de usar. O motivo de sua compra era para mostrar a Brad, enquanto o marido estava ocupado comprando um item extremamente sensual. Sarah, desesperada por exibir algo, não queria mostrar para o próprio marido, mas sim para outros homens. Ela se deitou no gramado, desejando que os homens a observassem de forma lasciva, e parecia gostar dessa sensação de ser observada. Porém, antes que ela pudesse se mostrar mais, o céu de repente se encheu de trovões, e em pouco tempo, uma chuva torrencial começou. Eles não tiveram escolha a não ser correr para casa com a criança. Como Brad estava longe de casa, ele teve que se abrigar na casa de Sarah até que a chuva passasse. Eles colocaram a criança para dormir e, depois, Sarah foi pegar as roupas molhadas para secar. Brad, entediado, começou a andar pela casa e, sem querer, viu um livro que Sarah estava lendo. Quando ele abriu, encontrou uma foto dentro. Uma foto sua, com uma aparência impressionante. Isso deixou Brad completamente surpreso. Ele não imaginava que Sarah tivesse sentimentos tão intensos por ele. Para não desapontá-la, ele, enquanto Sarah secava as roupas, se aproximou dela discretamente. Nesse momento, os dois finalmente perderam a reserva, mas a pobre esposa, que não sabia de nada, continuava trabalhando arduamente. Nos dias seguintes, os dois sempre davam desculpas de que estavam cuidando da criança, mas secretamente se encontravam para ter um encontro com Sarah sem ninguém por perto. Brad chegou a enganar sua esposa, dizendo que iria fazer um exame de 2 dias. Depois que a esposa o deixou na estação, ele rapidamente desceu do carro e correu em direção à plataforma, mas ao ver a esposa indo embora, ele saiu rapidamente da estação e entrou no carro de Sarah. Esse foi o primeiro encontro deles, sem a criança. Em 6 meses, ambos valorizaram muito a oportunidade e, para aproveitar melhor o tempo juntos, Sarah chamou a mãe para cuidar da criança. No dia seguinte, Brad fingiu sair do trem com a multidão e, casualmente,
Perguntou à esposa por que ela havia parado o carro tão longe, o que imediatamente fez com que ela ficasse desconfiada de que o exame de Brad não tivesse corrido bem. Durante o encontro, Sarah, tentando agradar, perguntou ao namorado se achava a esposa dele bonita, esperando que ele desdenhasse dela. Mas não esperava que o Brad usasse as palavras extremamente encantadora para descrever a esposa, o que deixou Sarah extremamente embaraçada. Então, sentindo-se insatisfeito, ele aproveitou o fim de semana em que a família de Brad foi passear e se escondeu no carro, olhando discretamente para a esposa, querendo ver se a descrição de Brad era realmente verdadeira. Quando ele a viu, Sarah desmoronou completamente. O rosto angelical e o corpo de tentação fizeram com que ele se sentisse profundamente inferior. Quando a família de Brad foi embora, Sarah não pôde evitar chorar. Sua confiança e sentimento de superioridade foram destruídos instantaneamente. Durante um tempo, Sarah ficou triste, mesmo com Brad ao seu lado, pois não conseguia parar de pensar na aparência de sua esposa e na situação. Para não levantar suspeitas, Brad convidou a família de Sarah para jantar em sua casa. A cena harmoniosa entre os quatro não fez com que Kate suspeitasse de nada, até que ela percebeu o olhar de admiração de Sarah para seu marido. Com seu sexto sentido feminino, Kate logo percebeu que algo estava errado. Para confirmar suas suspeitas, ela fingiu deixar cair sua colher. Ao se abaixar para pegá-la, queria ver se os dois estavam flertando embaixo da mesa. No entanto, ela percebeu que estava exagerando, pois não havia nada entre eles. Mesmo assim, para se garantir, Kate rapidamente trouxe sua mãe de volta para sua casa e ficou lá por tempo indeterminado, para manter um olho no marido. Desde então, sempre que Brad levava o filho para passeios, a mãe da esposa estava sempre ao seu lado, acompanhando-o onde quer que fosse, seja no parque, no supermercado ou até mesmo na piscina, sem nunca deixá-lo. Isso, sem dúvida, cortou qualquer contato entre eles. Além disso, sua sogra tentou impedir que ele jogasse futebol, mas sob forte insistência, a esposa concordou que ele participasse da competição semestral, talvez, querendo liberar a frustração acumulada. Brad arrasou no campo. A equipe que nunca havia vencido, com ele no comando, conseguiu sua primeira vitória. O mais surpreendente foi que Sarah apareceu no campo em algum momento e estava constantemente aplaudindo e torcendo por Brad. Esse momento fez Brad se animar, e os dois não conseguiram resistir, cedendo a uma paixão desenfreada no campo. Talvez fosse pela saudade que sentiam um do outro. Após a paixão, os dois começaram a planejar fugir juntos. No intervalo, se abraçaram fortemente, e ao voltar para casa, Brad aproveitou que a esposa não estava olhando para pegar sua mala discretamente. E Sarah, por sua vez, também apressadamente arrumou suas roupas e, junto com a filha, foi até o local combinado para esperar por Brad. O que ninguém imaginava era que, no caminho, Brad encontrou um grupo de jovens andando de skate, com um espírito descompromissado. Ele não conseguiu resistir e parou para observar. Incentivado pelos jovens, Brad tentou andar de skate para reviver a sensação de juventude. No entanto, ao acordar novamente, ele percebeu que estava ao lado de um policial, e logo foi levado por médicos para uma ambulância. Esse tombo fez Brad finalmente perceber que, nesses momentos, ele só conseguia pensar em sua esposa. Enquanto esperava por Brad e não o encontrava, Sarah também voltou para casa com a filha. Brad então percebeu que tudo o que acontecerá entre eles era apenas um destino cruel. Talvez o melhor fosse que ambos seguissem suas vidas, pois esse seria, talvez, o verdadeiro fim para eles. E assim o filme termina.